Bom dia para o melhor professor que existe na face da Terra. Ô, Lidiane, mas aí eu caio pra trás aqui, minha filha. Ela ficou todo feliz, olha lá. Eu caí aqui, ó. Dei pra Ô, ver Leandro, aqui. como é que você tá? Você tá bem? Beleza, agora eu tô bem. Agora que vocês estão todos aí, eu tô bem. Você dá uma nota sem passar atividade. Uai, não é? Ô? Tamo junto. Ó, o Fernandão tá chegando aí também. Vamos lá, gente. Que bom. Que bom que vocês estão animados. Olha só, vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Aham. Eu mandei para vocês no e-mail lá essa esse slide aqui das aulas que são os 12 temas lá, né, que a gente está trabalhando, ok? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um compilado, é um pouco mais enxuto, que é para aula mesmo, para apresentação, e e aí eu vou mandar ainda essa semana isso aqui que seria o referente a uma apostila mesmo, né? Que eu mesmo montei. É um pouco mais detalhado, tá? Tem um pouco mais de informação. E aí, assim, o legal é, você tá com um pouquinho mais de tempo, você vem pela apostila, vai lendo, vai marcando, vai estudando por aqui. Esse negócio de PDF é um problema, né, gente? Assim, tem gente que se adapta muito bem. Eu, particularmente, gosto muito do papel mesmo, a coisa impressa ali, para poder riscar do lado, marcar e tal. Então, quem tiver essa possibilidade, acho que vale a pena imprimir isso daqui, tá bom? E estudar por aqui, marcando umas coisas. Isso vai te servir para vocês, para essa aula aqui e também para prova de seleção, concurso, essas coisas assim. E aí eu vou mandar. Você pode ver que eu estou com 54 páginas, é um texto um pouquinho mais longo e tal, né? Então, se tiver com tempo aí, se tiver com a agenda organizada, estuda por aqui. Se tiver muito apertado mesmo, aí vai só pelo slide, ok? Mas agora é o seguinte, agora a gente tem que se desdobrar aí com o tempo que tem, né? Então vamos lá, vamos fazer um resumo rápido aqui do que a gente tinha falado. E aí a gente continua de onde parou. Eu acho que aqui vai ser bem rápido, viu, gente? Essa disciplina aqui, a gente vai acabar isso aqui bem rápido, porque é muito diferente de fazer dentro de sala de aula mesmo e tal, porque lá toda hora eu tenho que ir no quadro, escrever alguma coisa. Então, assim, a gente vai fazer rápido, em contrapartida, talvez vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, assim, quando vocês forem reler, estudar sozinhos, porque a gente fica um pouco limitado nesse sentido, assim. Então, a gente falou aí dos tipos de radiação, né? Principalmente sobre as características aí de fontes naturais e fontes artificiais, ionizantes ou não ionizantes. E, então, isso, a gente conceito de ionização também. Cadê? Escrever em algum lado. Isso é fundamental, importante pra caramba pra gente esse conceito aqui. Isso é a base radiológica em ionização, tá? Falei um pouco do espectro das radiações, ok? Radiação primária, o feixe útil, e radiação secundária, mostrei um desenho aqui, inclusive é do material do Vinícius e tal. Dá para não confundir com radiação de fuga, que não tem nada a ver com isso daqui, tá? Ou de espalhamento, isso aí eu acho que é a única coisa que eu não falei na aula de segunda. A de fuga ou de espalhamento é aquela que é gerada dentro da ampola ali e que não sai pelo diafragma, né? Ela se perde ali dentro e, eventualmente, se tiver alguma falha no cabeçote do equipamento, né? Ela pode sair, digamos assim, pode espalhar ou sair por fuga, fora do diafragma. Ela sai pelo cabeçote, mas não pelo diafragma. Geralmente quando tem algum problema no equipamento, tá? Aí mostrei esse desenhozinho aqui que é clássico, vocês encontram vários tipos desse aqui na internet aí, sobre comprimento de onda, né?
Então, o problema dos raios-x aí é que quanto menor o comprimento, que tem um comprimento de onda curto, né? Então, portanto, maior poder de penetração acaba sendo, então, classificado como ionizante, né? E tem essa parte aqui de transição que é um pouco mais complexa aqui, né? Que envolve aí a dúvida frequente em relação a micro-ondas e outros equipamentos, até a luz solar também. Aí nós falamos da ampola, né? Essas características que vocês já conheciam, mas a gente lembrou aqui, o material de que é feito, que é fechado a vácuo e tudo mais, que era naquele momento, digamos assim, grande foco de pesquisa naquela década, né? Que começou antes do Thomas Edison, mas ele que desenvolveu bastante, depois o próprio Crookes, da ampola de Crookes, e que o precursor dos raios-x, né, dos raios-x, era apenas mais um pesquisador que se envolvia com o estudo aí de elétrons em ampolas fechadas, né, sem a vácuo, né. Então, um pouco de história, eu não postei ainda, mas eu falei que vou colocar lá no mural 3 links lá para vocês assistirem, né, e acho muito bom para relembrar essas coisas aí, e também porque a história, ela ajuda muito a você compreender todo o processo de onde nós chegamos e por que chegamos a isso, né? E você tem que conhecer aí, né, os principais nomes assim, responsáveis por aquilo que pode ser daqui a pouco sua profissão. Dentro dela a gente começou a falar aí, né? Nós falamos dos componentes principais aí, o anodo, não vou repetir isso daqui. O cátodo, a essa altura, isso tem que ser muito familiar para você. Aí falamos um pouco dos filamentos, eu mostrei aqui parte de um exame de um laudo radiométrico mostrando a funcionalidade dos dois filamentos, né? O foco fino e o foco grosso. Esse desenho que vocês já conhecem também, né? Desenho clássico aí. Sobre a produção de raio-x, a gente falou um pouco aí, né? De como funciona, o aquecimento lá dos filamentos ocorre no momento que você aciona a chave de miliamperagem, né? Quando você produz esse aquecimento, imediatamente você está gerando uma nuvem de elétrons ali que fica ao redor da capa focalizadora ou cilindro de Wellnitz e que essa nuvem de elétrons ela é maior quanto maior será a miliamperagem que você seleciona no equipamento, né? Até aquele momento, esses elétrons ficam estacionados ali, parados. Quando você aciona o KV, você está dizendo para o equipamento que você quer que o polo do outro lado fique positivo, né? Então, você aplica um diferencial de potência entre os dois polos e eles são acelerados, né? Basicamente é isso, né? Aqui mais detalhado, eu falei que não ia focar, porque aqui acho que chega até a fugir um pouco do escopo, assim, não precisa saber tanto em detalhe, assim. É legal para quem quiser se envolver depois com manutenção desse equipamento, essas coisas assim. Aí vale a pena aprofundar nisso daqui. E aí um livro muito bom que fala isso aqui, todo o posicionamento do equipamento, os defeitos mais comuns e tudo, é o livro do Bezzoli, tá? O primeiro capítulo dele lá, isso é muito bem explicado, é bem legal, assim. Naquela época, né, gente, o pessoal que trabalhava com equipamento de raio-x, inclusive esses mais simples, né, eles sabiam muito mais do que os técnicos de hoje, no sentido, assim, de falhas no equipamento, de manutenção. Muitas vezes você tinha, ainda tem, assim, uma dificuldade com a equipe especializada em manutenção, então o técnico acabava aprendendo uma coisinha ou outra para consertar e para o serviço não ficar parado, né? Então, por exemplo, eu tenho recente uma notícia de uma colega, ex-colega de vocês aí, que estudou na escola aí, que trabalhando num lugar aí, queimou lá a lâmpada do colimador lá. Então, assim, é uma coisa simples que acontece com frequência, né? E aí você imagina, vocês que já passaram essa parte prática, você chega para fazer o exame lá, aperta o botão, não acende a luz, quer dizer, você fica sem referência nenhuma, né? De colimação e tal. E é uma lâmpadazinha que tem ali dentro, e fácil de trocar até para quem. Não que seja obrigação sua, né? Como técnico, você pode cruzar os braços e ficar esperando, né?
chegar uma manutenção sabe lá quando. Você pode fazer exame também sem colimador e sair radiando de qualquer jeito o paciente sem usar um critério de proteção que é fundamental, que é a colimação. Ou se você tiver a ferramenta certa na mão e a peça, você mesmo resolve uma coisa dessa que é simples. Em contrapartida, falei que esses equipamentos mais modernos aí, que já é onde é tudo digitalizado, a coisa é um pouco mais complexa e você não consegue fazer essa manutenção que é simples assim, como se fazia antigamente, né? Contei o caso aqui do cara que foi trocar o cabo lá do DR lá, né? Achando que era só cortar o cabo e ressoldar. Quer dizer, 8 mil reais que foram para o brejo, 8 mil reais era o cabo, né? A placa era 120 mil reais, parou de funcionar. Quer dizer, numa brincadeira dessa, 128 mil reais foram para o ralo, assim, né? Para um município pequeno, de 20 mil habitantes, 120 mil reais é um troço absurdo. Demais. Aí nós falamos também que nesse processo aí, né, da produção dos raios-x, dois tipos de radiação são gerados ali dentro da ampola, né? É o que a gente chama de radiação de freamento, ou Brennstahlung, ou radiação branca, tá? São sinônimos, que nada mais é que uma perda de velocidade, né, do elétron, quando ele passa próximo ali ao núcleo, né, do átomo de tungstênio. Então, ele perde velocidade por atração, né, os opostos se atraem. Então, é um elétron passando perto de um núcleo, que é composto basicamente de prótons e nêutrons ali, ele perde um pouco dessa energia de velocidade, então ele está a 160 km por segundo, ele perde essa velocidade, e no momento que ele perde essa velocidade, ele emite um fóton de radiação. E o outro tipo de radiação que acontece é o raio-x característico, né? Ou o efeito fotoelétrico, que é quando um dos elétrons que estão saindo do cátodo lá se choca, né, com um elétron, né, da camada mais interna do átomo de tungstênio, né, que está lá no anudo. O anudo é feito de tungstênio, ou pelo menos a pista, o ponto focal do anudo, né? Quando ele se choca com aquele ali, ele remove aquele elétron de sua órbita, né, e emite um fóton de raio-x. Chama raio-x característico porque isso depende do átomo, né? A gente está falando aqui do átomo de tungstênio, mas se fosse um outro tipo de átomo também que tem essa propriedade, né? Se você bombardear ele com elétrons, ele vai emitir um outro tipo de fóton. Então é característico a cada átomo, né? De cada elemento que pode gerar a radiação quando bombardeado por elétrons. Por enquanto eu estou só repetindo, gente, mas mesmo assim, se alguém tiver alguma dúvida, esbarrar em alguma coisa aí, me interrompe aqui, tá bom? Eu ainda acho muito estranho, porque eu vou falando aqui, às vezes eu vejo a carinha de um ou de outro ali, mas eu tô assim, será que não dá para saber? Antes na sala de aula eu olhava para tua cara, você tava fazendo careta para mim, eu não tá entendendo bosta nenhuma. Aí eu já parava por eu, fulano, tô vendo que fulano não entendeu. Aqui não dá para saber, então eu fico assim, de mãos amarradas. A hora que você levanta a mão, né? Levanta a mão aí que eu vou saber que você não entendeu, eu for com alguma dúvida. Então, qualquer coisa me interrompe aqui, beleza, gente? Vamos lá. Não tenham vergonha, não se acanhem. Joia. Aí, outras informações aqui adicionais, eu falei principalmente do efeito anótico, talão ou réu, né? Que nada mais é um fenômeno que acontece nesses equipamentos aí hospitalares que explica aí, né? Uma variação da intensidade de radiação, ok? Que é maior do lado do cátodo, né? Isso pode chegar até 50%, né? E que isso é importante, tendo em vista que as estruturas de maior espessura você tem que deixar sempre do lado do cátodo em função disso, né? Ô, Leanderson, se eu ficar de frente para a ampola, o cátodo vai estar do lado esquerdo, é isso? Olha, eu não gosto de pensar assim, não, porque isso depende da forma que a sala é planejada e como que o engenheiro monta aquilo ali, né? Geralmente é o seguinte, vamos pensar aqui, você tem um mural book ali, né? A tendência é que o cátodo, né, assim, a maioria, pelo menos os equipamentos, a maioria, a tendência é que o cátodo ele esteja virado para o lado do mural book, sabe?
Só que o que pode acontecer? Deixa eu ver, quem que perguntou? Foi a Gleice? Gleice, Ó, conheci sua voz, tá vendo? Sem olhar. O que pode acontecer? A tendência é que esteja do lado do mural book, o 14. Mas você pode ter um equipamento, por exemplo, que é um pêndulo, sabe? E o pêndulo é um equipamento desse aqui. Deixa eu ver se eu acho uma foto de um pêndulo aqui. Eu vou ver se eu acho aqui. Mas nada mais é que um equipamento que ele não tem um mural book separado. Ele é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? A fonte está aqui em cima e o book está aqui embaixo. Então, ele não tem um book separado aqui. O book está diretamente embaixo. Quando você quer fazer, por exemplo, um tórax com paciente em ortostatismo, você vira o equipamento inteiro, assim, ó. Tá. Então, o que acontece? Aí, para quem decora, por exemplo, que o catulo está sempre do lado, né, esquerdo, que é, por exemplo, o lado que está o mural book, se você pegar um equipamento com pêndulo, você não consegue saber, entendeu? Então, aí eu dou duas dicas. Primeiro, o polo do anodo, quando você olhar na ampola lá, na cúpula, na carcaça, na ampola, não, né? Na verdade, na carcaça lá, onde fica a ampola lá dentro, a carcaça, cúpula ou cabeçote, né? Quando você olha para ela lá, o lado do anodo tem dois cabos chegando, dois cabos. Um cabo é para rodar o anodo e o outro cabo é o cabo de alta tensão que vai transformar ele no polo positivo. E do lado do catodo tem um cabo só. Isso é uma dica. Segundo, o certo, o ideal, né, é que venha escrito marcado embaixo do equipamento. Geralmente vem marcado lá, positivo e negativo. Aí você fica sabendo. Terceira possibilidade, equipamentos mais comuns, você destrava o botão de angulação. Quando você destrava o botão de angulação, ele vai cair, né? Ele vai pender para o lado do anodo, porque o anodo ele é pesado, né? Um disco pesado. E no catulo você tem dois filamentos pequenininhos. Então, quando você destrava o botão de angulação, ele geralmente tomba um pouquinho para o lado do anodo, né? Quarta opção até é você fazer um teste prático mesmo. Você bota um filme lá na mesa, né? Coloca uma peça qualquer, assim, de densidade que dê para você radiografar, faz uma radiografia e tenta observar na radiografia se deu essa diferença de intensidade ali. Às vezes você consegue observar isso até fazendo um exame mesmo, né? Ok. Parece, assim, é um negócio simples, mas se você parar para analisar, você passa uma vergonha por causa disso. Já pensou? Você chega lá no primeiro dia que você vai, né, trabalhar ou fazer um estágio, coloca o paciente invertido na mesa, já dá uma... Pensa, você está chegando, primeiro dia, custou a conseguir lá o estágio, entrou, chegou lá, vai fazer o primeiro exame, o profissional que está te acompanhando tem que falar, pode fazer esse joelho aí, sei lá, é com você. Aí, se no primeiro exame, a primeira coisa que você faz, você pede o paciente para deitar na mesa, e a primeira coisa que você faz, você erra. Você deita ele invertido na mesa. Olha que vergonha. É o Quer Zé. dizer, é o Zé, é tipo o Zé. Então, quando eu estava fazendo estágio, para posicionar pé é de um Não, jeito, e tórax não, é abdômen, o paciente fica do outro lado da mesa, vira, né? Outra posição. Então, nesse caso, ele fica pro lado do catodo, né? O meu técnico nunca me explicou isso aí lá na. Então, eu imagino que seja isso, então, né? é em função do efeito anódico, com certeza. E faz muita diferença. Tem-se, às vezes, umas dúvidas, né? Por exemplo, assim, vamos supor, até abdômen mesmo, abdômen, pelve, né? A gente considera sempre essa questão do efeito anódico aí, né? Mas às vezes chega um sujeito lá, por exemplo, que o quadril dele é fininho, que quase não tem espessura, e aí vai subindo para o abdômen é muito grande, ou até o contrário, né? A pessoa, pode acontecer uma mulher, o abdômen fininho e o quadril muito largo, aí nessa hora você fica assim, eu coloco deitado para lá ou para cá, porque no olhômetro aqui, a espessura maior aqui está no quadril, não está no abdômen. Isso pode acontecer também, sabe? Mas esse efeito anódico aí é uma informação que eu não falei, que vocês têm que guardar, é o seguinte, ele é mais, digamos assim, ele é mais observável, né? Ele é mais relevante
E você tem que ter muito cuidado com ele quando você vai estudar estruturas longas, assim, sabe? Qualquer estudo de uma estrutura mais, por exemplo, assim, uma perna, um joelho, ou então que tem espessura muito diferente, como o pé, né? Agora, por exemplo, você vai fazer um punho, não vai fazer muita diferença, tá? Você vai fazer mão, não vai fazer muita diferença, a espessura é quase que a mesma. Você vai fazer crânio, até um crânio, não vai ter muita diferença, tá? Agora, você vai fazer uma perna, né? Você pega a espessura ali, geralmente, né? Perto do calcanhar, perto do tornozelo e até o joelho, né? Primeiro que você vai ter que abrir o diafragma, né? Bastante, né? Então, o feixe de raio-x, ele vai ser mais aberto. Pelo fato dele ser mais aberto, vai ficar mais evidente essa questão dos 50% de intensidade maior do lado de cá do catudo em relação ao lado do anudo, por exemplo, né? Então, estudo de ossos longos, você não pode vacilar, porque vai dar muita diferença, e estudo de pé, muito, tá? E pé e coluna também dá muita diferença, né? Então, eu tô falando isso porque às vezes pode ser que você vai estar num lugar e de repente o cara vai fazer um punho, sabe? Ou vai fazer um cotovelo, geralmente essas articulações assim, e ele coloca o paciente do lado errado da mesa e fala, colocou do lado errado. É porque nessa situação não dá diferença assim tão gritante, visível. Quase significante. Sou capaz de dizer para você que você pode fazer um cotovelo, por exemplo, sem observar a questão do efeito anótico e entregar para um profissional assim, ele nem vai sacar que foi feito invertido, sabe? Agora, ossos longos, com certeza. Ossos longos e pé, principalmente. Tá? Mas aí o Pedro brincou, e o Zé? É um vacilo que o Zé faria? Mas eu digo que é um vacilo Entendi. Você entendeu? Porque, assim, eu diria que é um vacilo que eu mesmo já fiz, assim, porque é um negócio que você está chegando, você não conhece o equipamento, você não sabe esses macetes ainda, você não lembra disso que eu estou te falando aqui. É bem arriscado você dar esse vacilo. E aí o que acontece? Não tem coisa pior, gente, que você errar a primeira coisa que você vai fazer no lugar, você erra. Não tem coisa pior. Você chega cheio de expectativa, estudei pra caramba, vou arrasar, vou chegar lá, vou mostrar bonito, não sei o que e tal. Aí a primeira coisa que é deitar o paciente na mesa, você deitou errado. A pessoa já viu, te corrige, ó, vira, tá do outro lado. Você pensa assim, puta, que bosta que eu sou, não é possível, não acredito que eu já errei isso, já deitei o paciente errado. Eu deitei o paciente errado, primeiro exame. E aí não tem jeito. Primeiro, o paciente vê que você errou. Porque você mandou ele deitar de um lado, aí o outro dá um sinal, é o contrário. Aí você, não, deita pro lado de lá. Pronto, se você tiver com a autoestima ruim, você vai pro buraco ali mesmo. Puxa, já errei, já foi evidente que eu errei para todo mundo. E uma coisa básica, assim, né? Mas, vocês são meus alunos, eu sei que isso não vai acontecer com vocês, porque eu estou ensinando aqui, não é isso? É claro que não. Professor, mas eu já estou fazendo estágio, já aconteceu comigo, já devia saber disso antes e tal. Tudo bem, é normal, acontece. Com os melhores. Eu estou falando, eu já fiz isso já. Então vamos lá. Estou puxando aqui, gente. Aí paramos aqui, ó. Né? Atenuação do feixe de radiação. Então agora que eu parto do princípio que de que todo aquele processo já aconteceu, né? E agora nós estamos falando aqui que é o seguinte, do diafragma para baixo, né? Então, já saiu elétrons de cátodo, já se chocaram no anodo, já produziram muito calor e pouco raio-x, e aquele pouco de raio-x vai sair pelo diafragma naquilo que a gente chama de radiação primária ou feixe útil, né? Saiu por ali, ok? Então a gente está falando agora de uma energia eletromagnética, pronto, ou raio-x, ok? Ionizante, com capacidade de ionizar. Então ele vai encontrar um objeto, né? Seja a mão do paciente, um braço, seja uma peça metálica se for na indústria, seja o focinho de um cachorro se for na veterinária, seja o dente do paciente se for na odonto, seja a mama da mulher se for na mamografia, não interessa. Ele vai encontrar um objeto ali que essa energia vai entrar em interação com ele, né? Essa energia eletromagnética vai causar ionização, parte dela vai ser refletida, parte vai ser absorvida
por aquilo que está sendo examinado e parte vai ser refratado, ou seja, vai atravessar a estrutura, né? Então, um conceito importantíssimo aí é entender a atenuação dos raios-x, né? Que valeria para qualquer outro tipo de energia eletromagnética ionizante, tá? Mas a gente está falando de raio-x. Então, quais são os fatores, né, que interferem na atenuação? Ou seja, poderia traduzir a ideia de atenuação como aquilo que vai barrar, né? Aquilo que vai barrar essa energia eletromagnética, ou seja, que vai tentar impedir que ela chegue lá no detector digital ou no filme, né? Fatores que influenciam aí, olha, a espessura do material, a densidade no material e o número atômico do objeto irradiado ou do material, né? Então, vale a pena escrever isso aí. Fatores que influenciam na atenuação. Olha, isso é pergunta de prova. Véio. Se eu fosse elaborar uma prova, eu colocaria essa pergunta numa prova. Olha só. Né? Fatores que interferem, então. A espessura do material, a densidade do material, né? E o número atômico. Então, veja comigo você aqui. Eu tenho, por exemplo, essa caixinha aqui, olha, bonitinha, né? Ó, eu vou fazer aqui um exame dessa caixinha. Eu quero descobrir se tem uma bomba dentro dessa caixa aqui, ó. Trabalhando com radiologia forense, mandaram essa caixinha aqui, ó, bem envelopadinha, bem guardadinha, bem bonitinha, escrito assim, ó, aí o cara botou aqui, ó, de Luiz Inácio Lula da Silva para Jair Bolsonaro. Mandou para ele lá, ó, bonitinha a caixinha, né? Envelopada com assim um presente. Será que tem uma caixa de bombom? Será que é uma bomba que ele está mandando? Então vamos trabalhar com radiologia forense, vamos examinar a caixa, vamos fazer um raio-x antes de abrir, né? Ok, tá aqui a espessura da caixinha, né? Pois bem, se eu pegar uma placa de metal com a mesma espessura, tem a mesma espessura, e examinar também pelo mesmo equipamento, com a mesma técnica, irradiar tanto a caixinha como a placa de metal lá, né? Aí eu pergunto a vocês, né? Quando eu pegar as duas radiografias desta caixinha aqui e da placa de metal de mesma espessura, né? Qual radiografia que vai aparecer mais radiopaca? Qual imagem que vai aparecer mais radiopaca? Radiopaco é equivalente a branco, né? A caixinha ou a plaquinha de metal? A placa de metal. Exato, a placa de metal, porque isso aqui é papelão. Elas têm a mesma espessura, mas não têm a mesma densidade. Correto? Tá claro isso para vocês? Então, assim, um fator relevante é a densidade, né? Outra é a espessura, né? Mesmo que a plaquinha, né, fosse um décimo dessa espessura aqui, a densidade é diferente. Isso tem a ver também com o número atômico do objeto que você está examinando ali. Você pega, por exemplo, você pode pegar uma placa de isopor gigante, né? Os átomos no poliestileno, né, no plástico ou no isopor, eles são muito distantes ali, né? Então, o que faz com que o objeto seja muito poroso. Então, a radiação atravessa com facilidade, o número atômico é baixo também, no tipo material. Então, tudo isso interfere, ok? Eu estou dizendo isso para você porque é o seguinte, sim, mas não é. Chega um paciente, às vezes, e você olha para ele assim, nossa, olha o tamanho da perna desse paciente e tal, mas às vezes é só tecido adiposo, entendeu? Uma coisa é você irradiar tecido adiposo, outra coisa é você irradiar músculo. Eu sempre uso o professor Wellington de referência, que o professor Wellington, ele é fortão, bombadão, assim, é um sujeito que é músculo. Né? O Wellington, me parece, tem impressão, esse rádio academia, o cara gosta de academia. Então, uma coisa é você fazer um exame de tórax do Wellington, né? É músculo, é tecido mais compacto, né? Não que eu tenha palpado, tá, gente? Mas eu imagino que seja, ok? Então, é difícil. Agora, você pega o Zé, que é meu vizinho aqui, ó, ele é do tamanho do Ed, mas é só tecido adiposo, entendeu? Então é diferente, densidades diferentes, ok? Toca.
Você tá rindo, Edson? Espessura, densidade, número atômico, ok? No caso do número atômico é isso, a maior número atômico, maior atenuação, ok? Ô, gente, ficou claro, né? Não quer dizer que o que você vai examinar lá, que é espesso, que você vai ter que aumentar a dose, não necessariamente que você vai ter que mudar os parâmetros lá de KV, MAS, você vai usar o espessômetro, não necessariamente, tá? A espessura é uma variável de atenuação. Tá? Espessura sem densidade não significa nada. E a atenuação, ela ocorre, olha, pela combinação de dois fenômenos, tá? Ó, esses são os fatores que influenciam, mas quais são os fenômenos envolvidos nisso aí, né? Ó, absorção, fotoelétrica e difusão, ok? Então, por quê? Absorção, né? Então, no caso da absorção aqui, você está fazendo um exame de uma estrutura qualquer, ó, a interação de um fóton de raio-x com um elétron fortemente ligado ao átomo do objeto irradiado, né? E tal. O que acontece, né? Quando um fóton de raio-x ele interage com um elétron que está fortemente ligado a um átomo, o que é um elétron fortemente ligado? É um elétron mais próximo do núcleo, ok? Você tem que lembrar que é o seguinte, você está fazendo um fenômeno, você está produzindo um fenômeno físico-químico, né? Então, quando você está fazendo um exame de um paciente, de modo geral, o que você está fazendo ali é ionizando os átomos daquele paciente, né? Não tem a ver só com tecido, né? Tecido é muito depois da nossa análise. Se você for reduzir na análise, na verdade, a gente está produzindo um efeito físico-químico nos átomos que compõem o corpo daquele paciente ali. Então, como o paciente também é feito de átomos, né? Os átomos dele têm elétrons, né? E tem elétrons que estão mais fortemente ligados. Quais são esses? São aqueles que estão mais próximos do núcleo, ok? Então, quando ocorre essa interação dos raios-x com esses elétrons com energia de ligação maior, né? Pode acontecer aqui, ó, dele ser ejetado, né, da órbita ali, né? E aí gera-se um raio-x característico que possui energia muito baixa sendo absorvido no local. Os fótons são absorvidos são removidos do feixe raio-x, deixando de existir. Então, o que acontece? Nada mais é que quando você aperta o disparador, né? E sai o feixe de raio-x, interage com o corpo do paciente ali, quando aquela energia eletromagnética estiver em contato, né, com elétrons com energia de ligação mais forte, mais próximas do núcleo, né, pode acontecer daquele elétron ser ejetado da órbita, porém ele tem uma energia, né, ele tem uma energia muito pouca, uma energia muito baixa, acaba sendo absorvida ali nos tecidos mesmo, tá? Acaba sendo absorvido nos tecidos. Então, isso é um dos fenômenos que acontece, né? Quando você... É legal você fazer no seu caderno aí, você escreve em cima, assim, ó. Professor, mas Fala comigo. a gente já tem isso aí no caderno também. Eu estava vendo Já tem? aqui, é quando o elétron passa perto lá do núcleo, né? Eu estava vendo aqui. Então já tinha escrito em algum momento, porque realmente vocês devem ter estudado isso, às vezes com o Fábio e tal. Mas aqui, Pode falar, você Cleo. está relembrando isso daí, né? Ou é a Exato. matéria mesmo? Não, exatamente. Essa radiologia geral nada mais é do que uma Não, revisão relembro. geral da coisa mesmo, né? Que às vezes aquilo que Não, você não entendeu lá atrás, você vai da entender hora. agora, ou Não, é então para melhor, não, beleza. a cabeça de vocês aí, né? E Ué. tal. Então, por exemplo, nesse fato, nesse assunto aqui, eu acho legal um esquema para você fácil, é você colocar no seu caderno, atenuação do feixe raio-x, um tópico principal. E aí você puxa uma perninha e coloca embaixo assim, absorção, e puxa outra perninha e coloca difusão. Pronto. Quer dizer, atenuação, né? Fenômenos que acontecem. Difusão, uma perninha, e a outra perninha aqui.
absorção, pronto. E pode escrever na frente. Características que influenciam espessura, densidade e número atômico. Se resume a isso. Se você tiver isso na cabeça, tá? É o mínimo que você precisa saber, assim, ok? Porque toda essa parte, aqui, essa questão da interação, do deslocamento do elétron, é teórico, muito teórico, né? Alguém falou algo? Bom dia. Repete para mim, fazendo favor. Repito, claro. Então agora a gente está na parte da análise que é o seguinte. Nós analisamos dentro da ampola lá a interação dos elétrons com os átomos de tungstênio, agora a gente está analisando o quê? A interação da energia eletromagnética, os raios-x, com os átomos do paciente, né? E você está examinando ali, porque, afinal de contas, ele é feito de átomos, ok? Então, quando a energia eletromagnética ou raio-x, né, ele incide sobre o paciente, 3 coisas inicialmente você tem que observar: a espessura daquilo que você está examinando, a densidade, né? Eu estou, por exemplo, fazendo uma mamografia, a densidade de uma mama é uma coisa. Eu estou fazendo um exame de fêmur, a densidade do osso, o fêmur é outra, é muito diferente, ok? E o número atômico, que é uma coisa que você não tem como avaliar ali, ok? Por quê? Porque você tem que pensar na atenuação. O exame que eu vou fazer aqui vai gerar muita atenuação ou pouca atenuação? Vai ficar muito radiopaco ou pouco radiopaco, ok? Uma vez que a radiação entra em contato com os átomos do paciente ali, né? Ela vai sofrer essa atenuação e essa atenuação acontece por dois fatores principais. Por absorção, ou seja, resumindo, parte da energia vai ser absorvida pelo corpo do paciente, ok? Isso acontece porque quando o raio-x passa próximo ali de um elétron que está muito ligado ao átomo, né? Ou seja, que está muito próximo do átomo, esse elétron pode ser deslocado ali do átomo, porém ele vai ter baixa energia, ou seja, quando o elétron é deslocado, o que está acontecendo? Uma ionização, ok? Você está ionizando ali aquele átomo, né? Mas ele tem pouca energia e acaba sendo absorvido no local mesmo, ali nos tecidos mesmo, tá? Isso é o processo de ionização que acontece e que é o que é maléfico, né? O que é o que vai causar ruptura de ligações químicas e malformações de células e posteriormente um câncer e todas essas coisas assim, ok? E o outro fenômeno que acontece, né, que é responsável pela atenuação do feixe de radiação, é a difusão, né? Também chamado de espalhamento, né? Que no caso aqui é quando um elétron que não tem força de ligação muito grande com o átomo do paciente, esse elétron geralmente ele está mais distante do núcleo, né? Vocês lembram no átomo, né? Pensa no modelo atômico lá de Bohr, que é aquele mais clássico lá, né? Você tem um núcleo aqui e várias eletrosferas em volta, né? Aqueles que estão mais próximos, eles têm força de ligação maior. Aqueles que estão mais distantes, né? Eles têm uma força de ligação menor. É mais fácil você deslocar ele da órbita ali do que aquele que está mais próximo do núcleo, né? No caso da difusão, é quando um elétron desses que está mais distante, né, ele se desloca do local. Né, ele se desloca da eletrosfera quando o raio-x passa por ali, interagindo com esse átomo. Né? E aí, no caso da difusão, esse elétron que sai dali, né, ele acaba não sendo absorvido no local. Ele é que é o responsável pela formação da radiação secundária, tá? Que é aquela que, como ele não é absorvido no local, aqui, olha, não querendo complicar, mas já complicando, né? Quando gera difusão quântica, né? Cadê? Perdi. 2 outros fenômenos acontecem, que esse é o efeito Thomson e o efeito Compton, tá? Esquece o tal do Thomson aqui. Você vai lembrar assim, difusão quântica gera efeito Compton. Efeito Compton é o quê? Responsável pela formação da radiação secundária, que é aquela que vai prejudicar a qualidade da imagem e aquela que vai prejudicar a saúde ali do radiologista, do acompanhante, do técnico de enfermagem, ok? Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Tanto a absorção como a difusão, né? Resumindo,
Pensou em atenuação? Olha só, hein? Se você quiser copiar alguma coisa, eu copio o que eu vou falar agora. Se você quiser assistir um fragmento da aula gravada, assista esse, tá? Número 4. Ó. Pensou em atenuação. Fatores que interferem. Espessura, densidade e número atômico. Né? Fenômenos responsáveis pela atenuação. A absorção e a difusão. Ok? No caso da absorção, o elétron é ejetado da eletrosfera e é absorvido pelo local, é absorvido no local pelos tecidos do paciente. No caso da difusão, o elétron ele é removido da eletrosfera, mas vai gerar o efeito Compton, que nada mais é do que a formação da radiação secundária. Ok? É teórico, né? É muito teórico a coisa, não é, gente? Mas dá para entender, não dá? É muito teórico, é muito difícil. Não dá para ver, a coisa não é palpável, né? Quando a coisa não é palpável, é difícil de ser. Mas acho que com o que eu expliquei, vocês lendo aí depois um pouco, a gente faz algum exercício, vai ficar transparente. E eu sei que daqui 2 meses você vai ter esquecido disso mesmo, é normal tal, né? Mas acho legal você saber, porque para provas e também porque, poxa, é diferente, né? Quando você sabe disso daí e você se depara com alguém para conversar aí, que é da área, a conversa passa a outro nível, né? Outro nível, né? Como diz um professor aí, você imagina que aqui você só tem que entender a coisa, né? Só entender. Você pensa que o cara teve que descobrir isso aí lá. Então, quer dizer, o cara descobriu isso aí há quase 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos, basicamente. E agora, 100 anos depois, você só tem que entender o que o cara descobriu. Então, quer dizer, a gente não pode, né? A gente tem que dar conta disso daí, não é possível, né? Não é possível. Então. E não precisa ser físico para isso aí, ok? Até então, você vê que não tem conta nenhuma, né? Não botei fórmula, nem, né? Isso aqui eleva isso aqui, não sei o quê. Esses matemáticos malucos adoram, né? Esses físicos, tudo tem que ter conta, conta. Não tem conta nenhuma, é teoria pura aqui. E o principal é você entender a questão da atenuação, né? Se atenuou muito, quer dizer, você pegou o exame, tá tudo branco lá, ó, tudo radiopaco, teve muita atenuação do feixe raio-x, ou seja, algo barrou esse raio-x ali, né? O que foi? Foi a espessura do material? Foi a densidade, né? É o número atômico do objeto que eu estou irradiando, né? E, ok, teve muita atenuação, mas que tipo de fenômeno que foi muito produzido? Foi produzido muita absorção? A radiação foi totalmente, ou grande parte dela, absorvida pelo objeto que eu estou irradiando? Perceba que se foi, você tem um problema, porque você está fazendo, por exemplo, um exame de cervical, tá? Pensa nisso, está fazendo um exame de cervical. Você faz o exame, só tudo branco lá, né? Tudo radiopaco, teve muita atenuação. E o pescoço do sujeito é muito largo, né? É a densidade dos ossos, dos músculos e glândulas que tem, né? Ou será que o pescoço dele ali absorveu a radiação toda ali e não chegou no fio? Poxa, se você está fazendo cervical e aquela região absorveu toda a radiação, significa que a tireoide do cara tipo assim, absorveu grande parte da energia eletromagnética, e a tireoide, você sabe que é uma glândula hipersensível à radiação, né? Não teve, não, mas teve muita difusão, teve muita radiação secundária. Quando eu peguei o filme, eu vi que ao redor da cervical ali, tá tudo meio queimado, por mais que eu tenha colimado. Radiação secundária teve muito e tal, né? Vocês vão ver que é o seguinte, o grande responsável pela absorção aqui é o MA, lá na mesa de comando, tá? E no caso da difusão, que é o que gera radiação secundária, é o KV. Então, exames com alta miliamperagem, eles geram muito o efeito fotoelétrico, que é o efeito responsável pela absorção, tá? Exames com baixa miliamperagem e alta quilovoltagem, né, são exames que geram muito efeito Compton por difusão, consequentemente geram muita radiação secundária.
Então, eu estou fazendo um exame com KV muito alto, eu posso esperar uma produção de radiação secundária maior. Ou seja, você tem que isolar um pouco mais a área, não pode ficar deixando parente, técnico de enfermagem, médico ao redor do paciente com KV elevado, não, que ele vai tomar mais radiação, tá? Por causa da difusão. Em contrapartida, se eu abaixar muito o KV e elevar muito o MA, eu vou gerar muita absorção, né? O tecido do paciente ele vai sofrer mais dano, você vai ionizar mais aqueles tecidos ali, né? Então qual que é a regra e tal? O que eu faço? Não sei, velho, não tem regra para isso, entendeu? O problema é esse. Por exemplo, você vai trabalhar com mamografia. Mamografia, a gente produz pouco efeito Compton, pouca difusão, porque equipamento de mamografia trabalha com quilovoltagem muito baixa. Em contrapartida, a gente trabalha com um efeito fotoelétrico por absorção bem alto, né? Você trabalha com miliamperagem mais alta e difusão mais baixa, né? De fato que acaba que a mama da mulher ali, né? Ou do homem, que pode ser também, acaba absorvendo bastante radiação ali, absorvendo bastante fótons ali, você gera ionização. Mas não é um exame preventivo, então aí tá ruim, então, porque quer dizer, vai ter mais prejuízo do que benefício? Não, ainda assim não vai ter não, né? Os estudos mostram que não, porque faz uma vez por ano, ou a mulher que tem um problema vai fazer com um pouco mais de frequência e tal, mas comparado aos problemas, ainda o custo-benefício é muito grande ainda do exame de mamografia ali, né? E até porque eu não posso gerar muita difusão na mamografia, porque se tiver muita radiação secundária, né, vai prejudicar a qualidade da imagem, né? E é um exame muito melindroso, né? Qualquer quantidade de radiação desnecessária que chegue até o filme ali, prejudica a qualidade da imagem, né? Você vê que você pega uma mastologista que está avaliando um exame de mamografia, ela coloca o negócio lá, vem com uma lupa para olhar e tal, amplia, é um negócio melindroso demais. Então não pode ter prejuízo na imagem ali por radiação secundária. Não faz sentido, né? Fechei o parênteses, tá? Ô, teacher, fala comigo. Fala comigo. Não vai ficar física a aula toda, não, que eu já tô começando a tomar empatia da sua cara. Por favor. Por favor. Pode deixar. Eu gastei um pouco a mais aqui, né? Desculpa, gente, eu perdi o freio aqui, me empolguei aqui, tá? Vocês deixam eu empolgado, aí eu saio falando. Tá. Eu gosto tanto de você, não faz eu tomar raiva de sua cara, não. Por favor, vamos pular o próximo assunto? Cansada de física? Tá bom, vamos passar para difícil. Beijo, muito obrigada, tá? Isso foi o pior, tá bom? Ah, que ótimo. O melhor está por vir. Deixa eu ver aqui. Então aqui já foi, gente. Olha só. É bom que tá gravado, né? Então isso facilita pra gente. Então, só para fechar, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Até porque você trabalha com KV e com MA, então as coisas vão acontecer ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Absorção e difusão ocorrem simultaneamente, né? Aí isso é o que eu falei, ó. Baixos KV predomina o efeito fotoelétrico, que é a absorção, né? E altos KVs predomina o efeito Compton, que é a radiação secundária, ok? Deixa eu ver aqui. Então, como eu falei lá de efeito Compton e radiação secundária, a gente tem que pensar o quê? Coisa para barrar essa radiação secundária, né? Para não prejudicar a qualidade da imagem. Nada de novo para vocês aqui, ó. Limitadores de feixe, que é o próprio diafragma, né? Os cones ou cilindros, isso tudo vai diminuir a radiação secundária no filme. E a grade antidifusora, que também não é novidade para vocês, ok? Olha aqui um dado interessante aqui, ó. As grades, né? Essas grades antidifusoras de alta qualidade podem atenuar de 80% a 90% da radiação. De 80% a 90% da radiação. Daí que é o seguinte, você pensa que o que chega no filme ali no detector é muito pouco, olha só. 99,8% que é gerado na ampola é calor. 0,2% é raio-x. Daquele 0,2% que é raio-x, só 10% que sai pelo diafragma. Daqueles 10% que sai pelo diafragma, parte vai ser absorvida pelo corpo do paciente, parte vai ser refletida em radiação secundária e uma parte mínima vai chegar no filme. E essa parte mínima que tem que chegar no filme, ainda 80% dela é barrado pela grade antidifusora. E não é à toa
e não é à toa que quando você vai fazer um exame dentro da grade, geralmente a técnica que você usa, a dose KVMA, tem que ser maior do que fora dela, né? Então, tudo tem pró e contra aí, né? Em raio-x é assim, a coisa não é ideal nunca é perfeita assim. Ô, matei o 5 aí, hein? Até que hora que nós vamos aqui? É 9? 9h30? Como é que é, gente? Eu tô pedindo esse horário aqui. É até às 9. É às 9? Já acabou, já, tô brincando. Já teve overdose aí, né, bicho? Você aguenta firme aí. Vem comigo. Controle de qualidade da imagem. Isso aqui eu vou usar muita radiografia aqui, tá? Vou ver se der tempo hoje ou na próxima aula eu vou colocar muitas imagens aqui para vocês verem. Vou aproveitar para explorar isso aqui, um pouco de imagem. Acho que vai valer muito a pena para vocês. Mas deixa eu falar isso primeiro, que aí a gente vai para as imagens, né? Então agora, daqui para trás, não tem mais a ver com a formação da imagem, não tem mais a ver com os efeitos físicos, nem nada. Agora a gente vai falar o quê? Da imagem em si. Você produzir uma radiografia lá, tá? Seja no sistema digital, seja no sistema convencional, de tela, ecrã e tal. Então, o que a gente tem que avaliar naquela imagem ali, né? Então, quatro fatores principais que a gente avalia. A densidade. Agora, cuidado, velho. Agora eu tô falando de densidade na imagem, tá bom? Não estou falando de densidade do objeto irradiado. Não misture habeas corpus com corpus Christi. São coisas diferentes. Densidade na imagem, ok? Contraste, detalhe e distorção. Então, para avaliar, né, os fatores principais de controle de qualidade são esses 4 aqui, ó, ok? Então, se for copiar alguma coisa, copie isso. Olha, fatores principais de controle de qualidade da imagem. Densidade, contraste, detalhe e distorção. Pronto, 4. Eu tenho que decorar isso aqui? Tem. Isso aí você tem que entender. Esse aí, tipo assim, até o Zé sabia isso daí, entendeu? Então aí você já tem uma noção. O que é a densidade? Na imagem. É o grau de enegrecimento da imagem. Então vocês estão vendo isso aqui, olha. Isso aqui é uma imagem densa. Por quê? Está totalmente enegrecido, totalmente escurecido. Olha aqui, ó. Tá preto. Tá? Isso aqui, ó, é uma imagem menos densa. Né? Não está enegrecido, não está escurecido. Se isso fosse uma radiografia, a gente diria que essa região aqui da imagem está mais densa do que essa daqui. Ok? Pronto. O fator principal que controla isso aqui é o MA. Tá? Por exemplo, caso fique muito claro, se a imagem ficar muito clara, você deve pelo menos dobrar o MA. Pelo menos dobrar. O fator secundário é a distância, foco, filme, né? Também você já viu, né? Quando você dobra a distância, foco, filme, você diminui a densidade em quartos, diminui a intensidade da radiação e, consequentemente, a densidade, né? Então, se você está fazendo o exame com 1 metro, né? Se você fez aquele exame com 2 metros de distância, você pode não alterar nada na mesa de comando, deixar o KVM a mesma coisa. Faz um teste quando você tiver a chance, pega um objeto qualquer, coloca lá para fazer um exame, faz ele com 1 metro e depois faz com 2 metros, para você ver, sem mudar KV nem MA. A intensidade da radiação vai diminuir para 1/4 e, consequentemente, a densidade vai ficar muito mais claro, entendeu? Daí que, às vezes, quando você não quer alterar os parâmetros na mesa, a gente acaba trabalhando com distância, foco, filme. Tá? Então, quer copiar mais alguma coisa? Copia. Densidade, grau de enegrecimento da imagem. Fator principal que controla, o MA. Pronto. Contraste. Né? É a diferença entre a densidade. Aqui tem uma densidade X, ok? Aqui tem uma densidade Y. A diferença entre as duas é o que nós chamamos de contraste, né? Ou seja, quando a gente trabalha com escala de cinza, né? Você pensa numa escala de tons de cinza, né? Quanto mais tons de cinza tiver na imagem, menor será o contraste, porque eu tenho pouca diferença entre eles, ok? No caso aqui, olha, eu tenho 2 tons, eu tenho um cinza clarinho e um negro, um preto mesmo aqui,
né? Um cinza clarinho e um preto. Então, aqui, o contraste aqui é muito evidente, é um contraste alto entre essas imagens aqui, olha, né? Tem poucos tons de cinza, ok? O que controla o contraste? O KV. O fator principal de controle do contraste é o KV. Gente, vai por mim, eu te dou a senha aqui, quem me dera se tivessem feito isso comigo. Ninguém nunca fez isso comigo. Isso que eu tô te falando aqui cai em toda a prova de concurso até hoje. Cansei de ver eles perguntarem isso. E o cara vai lá, ele estuda, ele mexe na mesa de comando lá, põe KV, põe MA, faz exame, olha a radiografia, fala do contraste, fala do não sei o quê, fica fazendo isso 5, 6 anos, 10 anos, vai fazer a prova de concurso e erra um negócio desse. É inadmissível, é o cúmulo da preguiça de ver um negócio desse. Não é possível o cara errar um negócio desse numa prova. Não pode, velho. Não pode misturar contraste com densidade. Não saber o que é o fator de controle de um e de outro. Não faça isso. E se um dia você errar, você vai lembrar de mim. Você vai fazer uma prova de concurso, vai errar. Você fala, bem que ele falou, e está gravado, que ele falou que ia ter isso numa prova, e eu errei. E você sabe por que você errar uma pergunta dessa? Você erra uma pergunta dessa aí, ela te joga 10 posições para baixo. Você ficaria aí, por exemplo, tem 10 vagas lá, você ficaria em 9º, porque você errou uma besteira dessa, você vai ficar sem um emprego. Olha só, né? Então, professor, mas eu estou estudando. Não, você não está estudando, amigo. Você já está trabalhando. Porque isso aqui já é trabalho, entendeu? Isso já é o seu trabalho, já faz parte do seu ofício, já faz parte da sua profissão. Porque não é saber por saber, não é para gastar teoria. Você não vai ensinar isso para alguém. Pode um dia se você virar professor, mas isso já é trabalho, porque isso aqui, uma bobagem dessa, te garante um emprego, meu, tá? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu trabalho também na Universidade Federal. E eu errei, na época, uma pergunta. Não que eu errei a pergunta, eu marquei errado no gabarito, né? Vai ser burro assim na cadeira. Marcar errado no gabarito é pior ainda, porque você fez o negócio certo e marcou errado no gabarito. Olha para você ver a situação. Por causa disso, eu que ficaria em 3º lugar na vaga, fiquei em 4º. E demorou 2 anos para me chamarem para trabalhar. Talvez nem tivessem chamado, porque eu marquei uma questão errada no gabarito. Entendeu? Então, pense com carinho disso e leve isso a sério, porque isso aqui faz parte do seu ofício, né? E eu estou te dando essa senha. Não tive professor que falasse isso comigo, entendeu? Ninguém me falou isso. Se tivesse me falado, a coisa teria corrido mais tranquila para mim, durante os anos que eu fiquei batendo cabeça, batendo porta em porta, tá? Desculpa o desabafo. Não mistura a densidade. Ah, muito bem, agora até se preocupou agora ali, tá vendo aí? É isso mesmo, né? Isso, aquela pessoa, vai que acontece comigo, é isso mesmo. Não misture primeiro densidade da imagem com densidade do objeto que você está examinando. Densidade do braço não tem nada a ver com a densidade da imagem. Quando estiver falando de controle de qualidade de imagem, você está pensando que o quê? Densidade é o quê? O grau de enegrecimento, ou seja, a radiografia, ela tá escura ou tá clara? Se ela estiver muito escura, tá com a densidade alta. Se ela estiver muito clara, a densidade da imagem tá baixa, ok? O que controla essa densidade na imagem? O MA. É o fator principal. E também a distância foco-filme, que é um fator secundário, ok? O contraste na imagem não tem nada a ver com o contraste do exame contrastado, ok? Contraste na imagem. É a diferença entre as densidades, né? Então, se isso aqui fosse uma radiografia, olha, aqui eu tenho uma densidade baixa, porque está claro, aqui eu tenho uma densidade alta, está escuro. Essa diferença aqui é o que a gente chama de contraste, ok? O que controla esse contraste? O fator principal, o KV.
o caveiro, ok? Quando você pensar em contraste também, você tem que pensar que nós trabalhamos com uma escala de tons de cinza, porque se não tem uma radiografia colorida, eu vou fazer uma radiografia, eu gosto do azul, vermelho e roxo, vou fazer uma radiografia para... Não, é tons de cinza, tá? Então, tons de cinza, ele vai do branco até o preto, ok? E aí você pode ter 3 tons de cinza, 3 tons dentro, você fala, tem um branco, cinza e o preto, ok? Mas você pode ter 50 tons de cinza, olha que beleza. Ah, vou até assistir o filme hoje. Você não vai enxergar com definição os 50 tons de cinza, concorda? Se eu tiver menos tons, branco, cinza e preto, você enxerga com clareza. Se tiver 50 tons, os olhos humanos não conseguem diferenciar, ou seja, eu tenho uma escala de contraste muito longa. Eu tenho muitos tons de cinza, né? Se eu tenho uma escala de contraste longa, o contraste acaba sendo baixo, não tem preto no branco, percebe? Eu não consigo nem diferenciar. Eu pego uma radiografia com esse cara. Eu vou mostrar as radiografias, tá, gente? Aí vocês vão ver isso na prática mesmo. Eu pego uma radiografia com escala longa, ou seja, muitos tons de cinza, o contraste dela é tão baixo que eu pergunto a você assim, qual que está mais branco, isso aqui ou esse aqui? Você não consegue definir. Você não consegue, porque a diferença de contraste é muito pouca, muito pouca. Agora eu pego uma radiografia com uma escala de contraste curtinha, ou seja, tem poucos tons de cinza, ó, poucos tons de cinza, tem branco, cinza e preto, né? O contraste dela é elevado. Aí eu falo, qual que está mais claro? Você fala, ah, esse aqui está mais claro. É óbvio, entendeu? A gente está falando da imagem, da qualidade da imagem. Ah, o que é o bom? É muito contraste ou pouco contraste? Não tem regra para isso também, não tem, infelizmente não tem. Depende do exame que você está fazendo, depende, entendeu? Por exemplo, eu quero estudar uma fratura no rádio, uma suposta fratura no rádio. Então, eu não quero ver tecido, não quero ver ligamento, não quero ver músculo, eu quero ver o osso ali, ó. De repente, é mais interessante fazer uma imagem com um contraste mais alto, preto no branco. Eu quero ver osso, ok? Basicamente o osso, um contraste mais alto, ou seja, poucos tons de cinza. Agora, vou fazer um exame de mamografia, né? Ele quer observar ali celular e tal. Se tiver um contraste alto, vai passar um avião ali, vai cair na cabeça de alguém ali. Cadê? É o Pedro? É o Pedro? Não, não é o Pedro. Então, às vezes, no caso da mamografia, uma escala de contraste muito alta não fica interessante, tá? Porque eu preciso ver os tons de cinza ali dentro da mama, né? Ou seja, eu preciso ver o tecido, né? Então, via de regra, estudar tecido, a gente trabalha com contraste mais baixo, ou seja, escala longa, muitos tons de cinza. Estudo de ossos, via de regra, é um contraste mais alto, né? Poucos tons de cinza, ok? Eu vou ter que parar por aqui e aí a gente continua nesse 6 na próxima aula. Ó, ele é mais curto, tá vendo? Aqui, ó, já pulou para o 7. E aí eu mostro algumas, a gente pega daqui, eu já vou mostrando algumas radiografias e a gente vai falar disso nas radiografias. Tá bom? Ok. Olha, 29 tá bom, ficaram 29 até o final, foram abatidos aí. Oi? Você mandou lá no e-mail em PDF, não foi? Eu acho que foi em PDF. Tem como mandar de outra forma? Que para mim não está abrindo. Não sei Não abriu? Pessoal, mais alguém abriu lá? Conseguiu baixar? Se alguém conseguiu, por favor, manda no Se alguém conseguiu, por favor. Ninguém abriu o PDF não, gente, do e-mail? Eu ainda não Cadê testei. o Pode ser um foco? problema no PDF. Será? Não. Alguém entra no e-mail, gente, por favor, e tenta baixar lá para eu saber se é um problema no PDF. Se for um problema no PDF, eu vou ter que tentar salvar de outra forma aqui para enviar. Entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Olha aí, querida. Deixa a Emily olhar aí, gente, que aí a gente já resolve isso daqui, que é melhor. É que eu mandei PDF que ele caiu mais rápido. Pode ser problema no meu, né? Não. Aqui, para mim, abriu.
Abriu. É porque eu tento abrir no celular, não sei se é uma coisa a ver. Ah, pois é, o celular, o meu também. No computador eu consegui abrir normal. É no celular. porque Eu sou tentei mais- abrir pelo telefone mesmo, não deu certo. Ô, Gleice, tenta lá. Ô, Leanderson, Se não conseguir, você me fala, a gente tenta um outro jeito. Oi, Amanda. mas você só mandou aquele de 54 páginas, né? Esse que você está usando durante a aula, você não mandou ainda. Ah, eu mandei, foi o de 54? Foi. Ah, então perdão. Então eu vou mandar o outro agora. Que eu ia mandar os dois mesmo. Eu ia mandar os dois, só que eu achei que eu tinha mandado o slide, porque eles estão com o mesmo nome. Tá bom? Não, tá bom. Aí lembrando que é o seguinte, o de 54 páginas, você tendo um tempinho, vocês vão lendo ele, tudo nele, que ele é mais completo, ele é melhor. E o outro é mais enxuto, se o tempo estiver muito apertado, você pega pelo slide. Tá? Dá para fazer também. Tá bom? Vou mandar agora o slide, que é o mais curto. E vou postar a aula da segunda-feira lá também. Tá bom? Gente, eu não entendi. Eu queria falar uma coisa aí. Não é nada, não. Ah, não. Então tá bom. Então tá bom, gente. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Falou. E segunda-feira, Tchau. volta a gente faz a coisa da distribuição segunda-feira. Até. Beijão pra vocês. Até mais, gente. Falou. Tchau. Até mais. Falou. Não, mas já saiu, né?